Meu irmão postou uma foto. Ação de graças em família. Sem dramas, sem decepções. Todos os familiares estavam lá, menos eu e meus filhos. Não fomos convidados. Curti e comentei, lindo. A propósito, a casa em que vocês estão? Eu sou a dona. Aproveitem o ação de graças aí. Estou vendendo dia 2 de dezembro. Post deletado em 4 minutos. 97 chamadas perdidas em 20 minutos. Quando o post do meu irmão apareceu no Facebook, pensei que fosse uma daquelas lembranças antigas. Não era. Era ao vivo. Postado há 7 minutos. Ação de graças em família. Sem dramas. Sem decepções este ano. Tão grata pelos de verdade. Foto de grupo grande, todos sorrindo em volta da mesa. Meus pais. Meu irmão Nate com o braço em volta da esposa. Seus 2 filhos de outro casamento. Minha tia. Até o vizinho dos meus pais. O cara que sempre pede ferramentas emprestadas e nunca devolve. Cada rosto marcado. Cada cadeira ocupada. Sem querer, foquei no fundo da foto. O papel de parede. A luminária antiga, os armários descascados. Sempre planejei trocar minha casa. Tecnicamente, legalmente, a casa é minha, a hipoteca, o seguro, os impostos que saem automaticamente da minha conta. No dia 15, olhei para minha própria mesa de jantar. Só eu e meus 2 filhos, Ben e Lily, comendo comida para a viagem direto das embalagens. A mãe deles mora em outro estado, então a ação de graças era para ser o ano do pai. No lugar de peru, tivemos macarrão frio. Em vez de família, tivemos um post no Facebook. Ben, 11 anos, se inclinou ao meu lado e estreitou os olhos para o meu celular. Ei, disse ele. Essa é a casa da vovó. Minha garganta se apertou. Não, campeão, respondi. Essa é a minha casa. Lily estava sentada de pernas cruzadas no sofá, caderno de desenho no colo. Olhou para cima, silenciosa, olhos de 8 anos indo direto para a foto. Escaneou os rostos 2 vezes. Cadê a gente? Perguntou. Senti minhas mãos começarem a tremer segurando o celular. Não tínhamos sido convidados. Eles não tinham esquecido. Uma semana antes, minha mãe tinha me mandado mensagem: vamos manter pequeno este ano, só o núcleo da casa e a família do Nate. Drama demais no ano passado. Faça algo tranquilo com as crianças. Smiley agora, pequeno incluía vizinhos e uma tia que só aparece quando tem comida grátis. Sem dramas. Sem decepções. Sem nós. Não liguei. Não mandei mensagem. Só curti. Depois toquei em comentário e digitei devagar com os 2 polegares. Lindo. A propósito, a casa em que vocês estão? Eu sou a dona. Aproveitem o ação de graças aí. Estou vendendo dia 2 de dezembro. Li 2 vezes. Parecia insano e perfeitamente razoável ao mesmo tempo. Meu polegar hesitou por um segundo. Então toquei em postar. Em 30 segundos, vi visto por Nate e visto por mamãe. Minutos depois, o post inteiro desapareceu. 20 minutos depois, meu celular começou a disparar como alarme de incêndio. Quando finalmente desliguei o toque, já tinha 97 chamadas perdidas. Sou Henry, 42 anos. Moro em Columbus, Ohio, e sou dentista. Nada de luxo. Consultório à beira da rua, entre um salão de unhas e uma loja da UPS. Metade do meu trabalho é fazer obturações, a outra metade é convencer as pessoas de que usar fio dental não é golpe. Divorciado há 3 anos, 2 filhos. Ben é todo cotovelos e sarcasmo. Lily é quieta, cuidadosa, o tipo de criança que dobra os papéis de bala antes de jogá-los fora. Eu também era, aparentemente, o caixa eletrônico da família. Começou pequeno, como essas coisas sempre começam. Meus pais nunca tiveram muito. Meu pai trabalhava numa fábrica até ela fechar. Minha mãe pulava de emprego de meio período em meio período. Eles não eram preguiçosos, apenas estavam sempre um boleto atrasado.
Quando entrei na faculdade de odontologia, eles ficaram orgulhosos. Contavam para todo mundo na igreja que o filho deles ia se tornar Dr. Parker. O que eles não mencionavam era a dívida estudantil que eu arrastaria até a meia-idade. Logo após terminar minha residência, começaram as ligações. Na primeira vez, meus pais estavam 3 meses atrasados com a hipoteca. Minha mãe chorou ao telefone. Transferi $4.000 para eles. Meu pai disse que me pagaria de volta quando as coisas melhorassem. As coisas nunca melhoraram de verdade. Nos 10 anos seguintes, assinei como fiador da nova casa deles quando o crédito deles despencou. Paguei a substituição completa do sistema de aquecimento e ar-condicionado, $7.200. Quitei $3.500 do cartão de crédito de emergência do Nate. Adicionei meus pais ao meu plano de celular porque a linha fixa estava muito cara. Comecei a enviar $300 por mês só para ajudar com remédios. Quando a segunda casa deles começou a se deteriorar, comprei um lugar melhor em um bairro melhor como investimento. Essa é a da foto no Facebook. A hipoteca é $1.900 por mês. Meus pais me pagam $750 quando podem. Alguns meses eles pulam e dizem que está apertado agora. Vamos compensar no próximo mês. Quase nunca compensam. Meu irmão Nate se mudou temporariamente para lá depois que seu último empreendimento quebrou. 2 anos depois, ele ainda estava lá. O nome dele não consta no contrato. A renda dele é criativa, Facebook Marketplace, Uber, qualquer coisa. No papel, parecia que eles eram meus inquilinos. Na realidade, eu era a rede de segurança deles. A parte estranha é que eu poderia ter lidado com isso. O que eu não podia suportar era como tratavam meus filhos. Quando Ben nasceu, minha mãe postou uma foto com a legenda, nosso primeiro neto, fofinho, animado, muitos emojis de coração. Quando Lily nasceu, a legenda foi, mais um, RS. Sem nome, sem corações, só mais um. Tentei rir, mas padrões existem. No Natal, os filhos do Nate ganharam iPads da vovó e do vovô. Meus filhos ganharam um jogo de tabuleiro da prateleira de promoções e um par de meias. No grupo da família, havia atualizações diárias sobre gols de futebol dos enteados, peças da escola, dentes que caíram. Meus filhos eram lembrados de dizer oi. O pior foi no último Natal. Estávamos na minha casa porque minha mãe insistiu que o Natal é na casa da vovó. Sempre foi assim, disse ela. Lily passou 3 dias desenhando a casa com luzes de Natal. Todos nós de mãos dadas na frente. Acertou até as janelas. Até desenhou os enteados do Nate. Entregou o desenho para minha mãe quando chegamos, bochechas vermelhas de frio. Minha mãe olhou de relance. Ah, que lindo, querida, disse, já virando para o fogão. Deixou o desenho no balcão, ao lado de uma mancha de copo molhado. 10 minutos depois, a filha mais velha do Nate deu à minha mãe uma vela perfumada da Target. Ela se derreteu como se fosse um colar de diamantes. O desenho acabou embaixo de uma pilha de correspondência inútil. Naquela noite, meus filhos dormiram em um colchão inflável na sala, enquanto os enteados do Nate ficaram com o quarto de hóspedes porque moram aqui em tempo integral. Eu pensei, tempo integral na casa que eu possuo. Ainda assim, não disse nada. Fiquei me repetindo, eles são velhos. Não percebem o que estão fazendo. Não é de propósito. Então veio a mensagem sobre manter pequeno para o ação de graças. Depois, o post. Sem drama. Sem decepções. Sem nós. Algo quebrou. Depois que postei meu comentário, coloquei o celular virado para baixo na mesa de centro. Quem quer mais macarrão? Perguntei. Ben me olhou. Pai, estamos em apuros com a vovó? Não, respondi. Se alguém está em apuros, são as pessoas comendo comida na minha cozinha. Ele bufou, surpreso. Lily se encostou no meu braço. Vamos lá? Perguntou. Não, disse. Vamos ficar em casa. A decisão parecia maior do que parecia. Quando as crianças foram para os quartos, peguei meu celular de volta. Uma mensagem da minha mãe piscou primeiro. Henry, mãe, que comentário é esse? Não se coloca assunto da família no Facebook. Me liga então.
Depois vieram mensagens de Nate. Nate. Cara, apaga isso. Você está nos fazendo passar vergonha. Era só uma piada. Então veio um correio de voz da minha mãe. Henry, aqui é sua mãe. Aquela casa é nosso lar. Não sei o que te deu para nos ameaçar online, mas isso não é engraçado. Você não pode simplesmente vender a casa porque se sentiu magoado. Me ligue agora e vamos resolver isso. Estou muito desapontada com você. Desapontada comigo? Coloquei o telefone no lugar antes de dizer algo que não pudesse desfazer. Depois fui para o laptop. Não fiz lista de prós e contras. Não me perguntei o que um bom filho faria. Apenas abri meu e-mail e digitei Cheryl Corretora na barra de busca. Cliquei em ligar. Ela atendeu com um alegre: Oi, Dr. Parker, feliz ação de graças. Oi, Cheryl, desculpa incomodar no feriado, disse. Preciso vender uma casa. Ela riu, depois percebeu meu tom. Ok, qual delas? A propriedade Oakidge. Pausa. Aquela onde seus pais moram. Essa mesmo, disse. Quero colocar à venda dia 2 de dezembro, se possível. Isso é em uma semana, disse ela. Podemos começar a papelada. Claro. Só dê andamento. Use as fotos antigas do anúncio por enquanto. O que você precisar. Falamos de números. O mercado estava razoável. Eu sairia com uma boa quantia depois de quitar a hipoteca. Quando desliguei, meu registro de chamadas mostrava 30 chamadas perdidas. Em seguida, entrei na minha conta bancária. Cancelei a transferência automática que pagava a conta de telefone dos meus pais. Cancelei o depósito mensal de $300 para ajudar com remédios. Depois, abri a conta poupança rotulada Emergências Familiares, com $15.000. Na minha cabeça, aquele dinheiro sempre foi para eles, conserto do telhado, contas médicas, o que fosse. Transferi cada centavo para uma nova conta rotulada Ben e Lily. Ali, uma linha financeira limpa e definitiva. Fechei o laptop e finalmente respirei fundo. Não era uma sensação boa, era sólida. Eles não demoraram. Às 9 horas da manhã seguinte, alguém começou a bater na minha porta como se a casa estivesse pegando fogo. Abri uma fresta. Meus pais estavam ali, casacos abertos. Nate atrás deles, braços cruzados. Henry, disse minha mãe, empurrando-se para dentro. Oi? Que besteira é essa de vender a casa? Saí e fechei a porta quase toda atrás de mim, para que as crianças não ouvissem cada palavra. Não é besteira, disse. Liguei para a corretora. A casa vai ao mercado dia 2 de dezembro. Vocês receberão notificação formal. O rosto do meu pai ficou vermelho. Você não pode fazer isso. Não posso. Eu disse. Meu nome está na escritura. A voz da minha mãe subiu meio tom. Somos seus pais. Aquela é nossa casa. Vivemos lá há 5 anos. Você comprou para nós. Comprei como propriedade para aluguel, disse, mantendo o tom calmo. Deixei vocês morarem lá com desconto. Tenho coberto a diferença, os impostos e as contas de vocês por cima disso. E ontem, vi vocês receberem uma ação de graças para os de verdade na minha casa, enquanto meus filhos comiam comida chinesa comigo em um imóvel alugado. Nate revirou os olhos. Isso é por causa do Facebook. Você está explodindo tudo por causa de uma legenda. Não é só uma legenda, eu disse. É como vocês realmente se sentem. Só que finalmente escreveram. Minha mãe gesticulou. Ah, pelo amor de Deus. Era uma piada. Uma piadinha boba. Piada é como a de peru ou muita torta. Precisa de ajuda, disse ela. Chamar o feriado de Os 100 Decepções quando seu filho e seus netos não foram convidados. Isso não é piada. É uma mensagem. Meu pai apontou o dedo para mim. Onde está seu sangue? Você não joga seu sangue na rua porque está emburrado. Vocês não estão na rua, disse eu. Vocês terão 60 dias. Não vou aumentar o aluguel. Não vou cobrar por janeiro.
Estou simplesmente encerrando um arranjo financeiro que nunca foi reconhecido ou apreciado. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Fizemos tudo por você. Nos sacrificamos tanto para que você pudesse ser dentista. Eu aprecio isso, disse. É por isso que passei 10 anos garantindo que vocês nunca perdessem um pagamento. Mas vocês não podem apagar meus filhos e ainda esperar meu dinheiro. Nate finalmente entrou na conversa. O que fizemos com seus filhos, Henry? Sério, ninguém gritou com eles. Ninguém bateu neles. Só jantamos. Você nem estava aqui. Esse é o ponto, eu disse. Vocês fizeram uma ação de graças em família na minha casa. Convidaram vizinhos e uma tia que reclama de tudo, mas não nós. E ainda rotularam como sem drama, sem decepções. Meu filho viu isso, Nate. Minha filha viu isso. Minha mãe balançou a cabeça. Crianças são resilientes. Você está fazendo tempestade em copo d'água. Minha filha passou a noite toda perguntando por que a vovó não queria que ela estivesse lá. Eu disse suavemente, isso não é tempestade em copo d'água. Meu pai bufou. Crianças se recuperam. É o que elas fazem. Estamos falando de um teto sobre nossas cabeças. E eu estou falando de um teto sobre o coração deles, disse eu. Não vou continuar pagando por um palco onde eles são tratados como figurantes. Nate mudou de tática. Ok. Que tal assim? Pagamos aluguel integral, valor de mercado. Vou arrumar um colega de quarto. O que você precisar. Mamãe e papai vão te dar mais também. Você mantém a casa. A gente fica. E você para de agir como se o post da mamãe no Facebook tivesse matado seus filhos. Ele parecia orgulhoso de si mesmo, como se tivesse encontrado o compromisso perfeito. 1 ano atrás, isso teria funcionado. Agora, soava como o que realmente era, uma tentativa de suborno para manter o controle. Não é mais sobre o dinheiro, disse eu. Estou vendendo a casa. Vocês vão precisar encontrar outro lugar para morar. Não sou mais o banco de reserva de vocês. Não sou mais o senhorio de vocês. Sou apenas seu filho, e vocês parecem pouco interessados nessa versão de mim. Houve um silêncio longo. Minha mãe finalmente sussurrou, você vai se arrepender disso quando não estivermos mais aqui. Engoli em seco. Talvez, disse. Mas já me arrependo de ter sentado à minha própria mesa explicando para meus filhos por que eles não eram bons o suficiente para os seus. Recuei em direção à porta. Vocês receberão a notificação por escrito, disse. Não vou discutir mais sobre isso. E fechei a porta. Fiquei ali, com a mão na maçaneta, ouvindo suas vozes através da madeira, minha mãe chorando, meu pai xingando, Nate dizendo, vamos ver sobre isso. Ele não pode simplesmente. A porta do quarto do Ben rangeu. Ele espiou. A vovó está brava? Sim, disse. Ela está muito brava. Ele hesitou. Estamos em apuros? Pensei um pouco. Não, disse, não desta vez. A notificação por escrito tornou tudo real. Naquela noite, digitei uma carta. Mamãe, papai, como sabem, sou o proprietário legal da propriedade Oakidge. Decidi vender a casa. Ela será colocada à venda no dia 2 de dezembro. Esta carta serve como aviso de 60 dias para desocuparem a propriedade. Não cobrarei o aluguel de janeiro. Com efeito imediato, não cobrirei mais a conta de telefone de vocês nem outras despesas recorrentes. Amo vocês dois, mas não continuarei financiando uma família da qual meus filhos não fazem parte. Imprimi, coloquei em um envelope, dirigi até lá e deslizei pela caixa de correio. Sem discussão, sem briga, apenas fatos. 1 hora depois, minha mãe me mandou uma mensagem. Não posso acreditar que você colocou isso no papel. Está nos deixando sem casa por causa do seu ego. Tenho vergonha de te chamar de filho. Fiquei olhando para a mensagem por um tempo e depois coloquei o celular de lado. Pouco depois, minha prima Dana ligou. Ok, disse ela, sem rodeios. O que aconteceu? Você viu o post? Perguntei.
Disse ela. Vi seu comentário. Fui mostrar para meu marido e ele já tinha sumido. O grupo da tia Carol está pegando fogo. Esfreguei os olhos. Eles fizeram uma ação de graça sem decepções na minha casa e não nos convidaram, eu nem meus filhos. Então decidi, eles que arrumem uma nova casa para o próximo ano. Dana ficou em silêncio por um segundo. Eu deveria te acalmar agora, disse ela. Mas não consigo. Isso está bagunçado há muito tempo. Pisquei. Você percebeu, Henry? Todos perceberam, ela disse. A forma como sua mãe fala dos enteados do Nate como se fossem da realeza e às vezes esquece os aniversários dos seus filhos. É nojento. A gente só achava que você estava bem com isso, já que continuava pagando por tudo. Não estava bem, eu disse. Só estava esperando que eles crescessem e superassem isso. Não superaram, disse ela. Tenho orgulho de você. Mesmo que todo mundo esteja te chamando de Grinch no grupo da família. Eu dei um risinho. Faz sentido. Olha, ela acrescentou, se seus pais precisarem de ajuda para achar um lugar, podem me ligar. Mas não ouse se sentir culpado por não ser mais o senhorio deles. Você já cumpriu seu tempo. Depois que desligamos, fui ver as crianças. Lily estava desenhando na mesa da cozinha. Dessa vez, ela desenhou a nossa pequena sala do imóvel alugado. Sofá, TV, nós três. Sem avós, sem primos, só nós. Mostre seu desenho, eu disse. Casa, ela respondeu. Essa palavra doeu mais do que qualquer coisa que minha mãe tivesse dito. As semanas seguintes foram uma lição de quão rápido as pessoas podem reescrever uma história. Meus pais contaram a qualquer um que quisesse ouvir que eu os tinha colocado para fora antes do Natal por um pequeno erro. Nate me enviou prints de apartamentos que ele jamais poderia pagar e escreveu, é isso que você está fazendo com seus pais. Respondi apenas uma vez. Vocês são adultos. Podem trabalhar. Podem se candidatar a apartamentos. Não vou discutir mais a venda da casa. Ele respondeu, uau, pedra fria. E mais algumas coisas que não abri. A casa foi colocada no mercado no dia 2 de dezembro. Até 8 de dezembro, já tínhamos 2 propostas. Aceitei uma de um casal jovem esperando gêmeos. Eles caminharam pela casa com olhos grandes, falando sobre onde colocariam o berço, como fariam seu primeiro ação de graça sem drama. Eu segurei o comentário nesse último ponto. Meus pais foram educados com os compradores durante as visitas. Minha mãe, depois, disse a alguém que eu havia forçado estranhos a entrarem na casa dela em cima da hora. Enquanto isso, na minha casa, eu planejava o Natal. Era estranho, libertador e assustador ao mesmo tempo. Perguntei às crianças o que queriam fazer. Ninguém mencionou a vovó. Podemos só ficar aqui? Perguntou Ben. E talvez chamar o Malik. Meu assistente, ele é praticamente da família. Podemos fazer cinnamon rolls em vez de peru? Acrescentou Lily. Fechado, eu disse. Na véspera de Natal, comprei um álbum de fotos barato, daqueles com plásticos para inserir fotos. Imprimi algumas fotos só dos 3 de nós, fazendo panquecas no parque, no sofá do ano passado com uma árvore tortinha. Na primeira página, escrevi com minha letra de dentista. Família Parker, os que aparecem. Na manhã de Natal, abrimos os presentes de pijama. Ben ganhou a guitarra usada que vinha namorando na loja de penhores. Lily ganhou um kit de arte completo, com tintas e pincéis. Tudo com os nomes deles. 100 presentes compartilhados. Nada de você pode brincar com os primos, só que os deles. No meio da manhã, meu celular tocou. Dana de novo. Ela mandou uma foto do novo apartamento dos meus pais. Eles haviam encontrado um lugar pequeno do outro lado da cidade. Paredes bege, árvore pequena em uma mesa lateral. Meus pais, Nate, a esposa dele, os enteados, 100 vizinhos, 100 formigas. A legenda que minha mãe escreveu. Primeiro Natal no novo lar. Ano estranho, mas agradecidos. 100 os de verdade. 100 decepções. O texto de Dana por baixo dizia,
tem um elefante gigante nessa sala com o seu rosto. Só para você saber. Fiquei olhando para a foto por um segundo, depois coloquei o celular virado para baixo na mesa. Está tudo bem? Perguntou Ben. Sim, eu disse. Só diferente este ano. Ele olhou para as pilhas de papel de presente e a bagunça no chão. Eu gosto de diferente, disse ele. Eu também, respondi. A venda da casa foi concluída em janeiro. Fui até a empresa de registros, assinei meu nome uma dúzia de vezes e entreguei as chaves com um sorriso educado. Os compradores estavam animados. Falavam sobre cores de tinta e portões de segurança para bebê. Depois, sentei no carro no estacionamento por 1 minuto. Aquele endereço havia sido a base da minha família por 5 anos. Agora, era apenas um endereço que eu não precisava mais pagar. Meu pai ligou naquela noite, de um número novo. Você realmente fez isso, disse ele. Eu te disse que faria. Eu disse, você vendeu nossa casa. Eu vendi minha propriedade, corrigi. Agora vocês têm seu próprio lugar. Ele bufou. Que filho você se tornou? Ainda sou seu filho, respondi. Só não sou mais seu senhorio nem seu fundo de resgate. Ele ficou em silêncio por um segundo. Vocês vão precisar da gente algum dia, disse. Família sempre precisa. Eu precisei de vocês muito, eu disse. Na verdade, quando me divorciei. Quando eu estava dividindo meu tempo entre a clínica e os filhos, quando eles eram deixados de fora das festas, vocês não estavam lá. Então, ajustei minhas expectativas. Ele não gostou da resposta. Desligou. Eu não liguei de volta. O fechamento não veio com um grande discurso ou um corte dramático. Veio quase 1 ano depois, no nosso próximo Ação de Graças. Até então, os gritos tinham diminuído. Meus pais ainda enviavam mensagens ocasionais, artigos aleatórios, avisos da igreja, mas nunca nada que se parecesse remotamente com um pedido de desculpas. Respondi raramente e com educação. Criei uma regra para mim mesmo: se alguém trata meus filhos como se não importassem, essa pessoa não recebe meu dinheiro, meus feriados ou meu tempo. Neste ano, quando novembro chegou, não houve convites dos meus pais, nenhuma mensagem no grupo, apenas silêncio. Então, eu preenchi o espaço. Comprei um peru, porque bem queria o verdadeiro desta vez. Assistimos vídeos de como não queimar a casa fritando. Lily planejou as sobremesas como se fosse um projeto da escola. Convidei Malik e o namorado dele. Dana perguntou se podia passar para pegar torta depois de dar uma passada rápida na casa dos pais dela. Claro, eu disse. Tarde de Ação de Graças. Meu pequeno imóvel alugado estava barulhento e bagunçado. Risos de crianças, conversas de adultos, calor verdadeiro que não parecia forçado. Enquanto arrumávamos a mesa, puxei 2 cadeiras extras da garagem e as coloquei nas extremidades. Ben franziu a testa. Para quem são essas? Para quem escolher nos tratar direito, eu disse. Pode ser agora, pode ser depois. Por enquanto, elas só vão ficar aí. Ele deu de ombros e voltou a discutir sobre os grumos do purê de batata. No meio do jantar, Lily olhou para as cadeiras vazias. São para vovó e vovô? Perguntou baixinho. Elas são para quem quiser fazer parte da nossa família e realmente agir como tal, eu disse. Se algum dia forem eles, ótimo. Se não forem, tudo bem também. Ela pensou por um momento, levantou-se e saiu da sala. Quando voltou, segurava seu coelho de pelúcia gasto. Colocou-o cuidadosamente em uma das cadeiras vazias e prendeu a cordinha da cadeira ao redor do seu corpo. Pronto, disse. Agora não está vazia. Malik riu. Esse coelho tem lugar melhor que o meu. Todos riram. O momento se misturou ao barulho de talheres e piadas ruins, mas eu continuei olhando para aquela cadeira, para o coelho, para meus filhos. Mais tarde, depois da torta, Dana e eu estávamos na pia lavando a louça. Vi seus pais ontem, ela disse. Ainda estão dizendo a todos que você abandonou a família. Revirei os olhos. Claro que disse a eles que estavam invertendo tudo. Ela disse, você não abandonou ninguém. Só parou de pagar para ser maltratado. Não tive uma resposta espirituosa.
Apenas olhei para a sala de estar, onde Ben tentava ensinar a Lily um jogo de cartas. Ambos rindo, completamente à vontade em uma casa que finalmente parecia o lar deles. Por anos, deixei meus pais me tratarem como carteira ambulante e meus filhos como ruído de fundo. Desta vez, a conta caiu para mim e finalmente disse não. Sem gritos, sem grande discurso, apenas um comentário em um post do Facebook, uma ligação para a corretora, alguns cliques na minha conta bancária. Em uma frase simples que repito sempre que a culpa aparece: não vou financiar uma família da qual meus filhos não fazem parte. Essa é a regra sem drama, sem decepções, que finalmente consigo seguir.